Se você estuda e acaba esquecendo o que você estudou em poucas horas, você precisa assistir esse vídeo para você resolver esse problema de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste, meu nome é Ítalo de Moraes, tirei mais de 825 pontos no Enem e estou aqui para te ajudar também a tirar 800 mais pontos no Enem, com as melhores estratégias, com a melhor organização dos seus estudos. Sabemos que a prova do Enem é bem extensa no que se refere a conteúdos, tem conteúdo pra caramba de matemática, de ciência da natureza. Só ciência da natureza a gente tem 3 matérias, tem biologia, química e física, então é muita coisa que você tem que memorizar e eu tô aqui para te ajudar a memorizar todos esses conteúdos. É claro que todo mundo já teve a péssima experiência de chegar no dia da prova do Enem, não lembrar às vezes de alguma coisa que você tinha estudado, tinha aprendido muito bem durante o ano, mas durante a prova você acaba esquecendo. A partir de agora presta muita atenção nas dicas que eu vou falar para você aplicar nos seus estudos e a partir de hoje, já a partir de agora, começar a memorizar muito mais aquilo que você estuda. Antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte contexto, que nos últimos anos foi propagada na educação brasileira de uma maneira geral, tanto para ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, a ideia de que memorizar é algo ruim, que você não deve memorizar, que você não deve decorar o assunto, mas você deve entender. Porém, essa é uma ideia completamente mentirosa, completamente defasada, porque memorizar não é algo antagônico a entender. Na verdade, quando você memoriza conteúdos, você consegue entender cada vez mais, porque o esforço que você teria que ter para absorver novos conteúdos, novos significados, novos contextos, quando você já tem memorizado esses conteúdos, você consegue avançar. Digamos que é um passo mais avançado no entendimento, porque você vai ter menos esforço com essa parte de assimilar significados, e a partir do momento que você já tem esses significados, já tem esses contextos assim bem claros na sua mente, você vai se esforçar mais em entender processos. Então por isso que são coisas complementares. Então você tem que fazer o seguinte, imagina como se fosse degraus. Primeiro você vai pegando os conceitos básicos, para você entender aquilo que é um pouco mais avançado. Depois você pega esse conceito um pouco mais avançado, você vai avançar para os próximos passos. Para avançar para os próximos passos, você já vai ter que ter decorado, você vai ter que ter memorizado aquilo que você viu anteriormente. E assim você vai aprendendo cada vez mais, você vai avançando cada vez mais nos conteúdos e nos contextos. Então veja que não basta entender algo, né? Porque muitas vezes você acaba entendendo, principalmente aqueles assuntos mais fáceis, mais básicos, só que depois de um tempo você acaba esquecendo. O melhor mesmo é você entender e decorar. Depois que passa para o próximo passo, você tenta entender e decorar o próximo passo, e assim sucessivamente. Se você não realizar esse processo de passo a passo, fica muito mais difícil de entender o conceito mais difícil, porque os conceitos difíceis exigem conhecimentos prévios. Então é por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em matemática, química, biologia, física, e são as matérias mais conceituais, que você tem que decorar mais coisa. Então não é uma mera coincidência, é porque as pessoas se acostumaram a não decorar, a não memorizar, e assim não conseguem avançar nas matérias. Quando chega lá nos assuntos intermediários avançados, elas não conseguem nem entender. Por isso é fato que sem memorização não há aprendizado real. Leve isso para a sua vida a partir de agora, pois só assim você vai conseguir realmente ter aprendizado de verdade. Logo, partindo desse pressuposto, percebemos o seguinte, que a função dos estudos para o Enem é você memorizar aquilo que você está estudando para você conseguir lembrar lá na hora da prova. É simples assim. E para que você consiga lembrar, para você consiga seguir esse passo a passo que eu falei anteriormente, você precisa ter um estudo muito ativo. Na verdade, o estudo ativo é um princípio que você deve seguir nas várias etapas durante os seus estudos, as várias etapas que você estiver estudando. Por exemplo, desde você ler uma apostila, assistir a uma aula, até você fazer questões, fazer simulados. E o que é ter essa postura ativa? É você tentar constantemente tirar algo da sua memória para o meio externo. Se a gente for fazer agora, pensar da forma contrária, o que seria o estudo passivo? É, por exemplo, que nem você está assistindo, o que eu estou falando aqui, você está ouvindo, você está apenas assimilando, tentando entender, mas vamos supor, depois que acaba essa aula, você simplesmente ignora esse vídeo. Você não fica refletindo sobre ele, você não faz nenhuma anotação durante esse vídeo. Veja como isso é muito mais passivo, você não vai ter que pegar algo que você, a princípio, assimilou me ouvindo, e colocar para o mundo externo, digamos assim. Quando você faz esse ato de pegar algo que está na sua memória e jogar para fora, você acaba cristalizando cada vez mais. Então, cada vez que você faz esse ato, a memória vai ficando cada vez mais consolidada.
Então, trazendo isso para a prática, o que a gente pode fazer? Por exemplo, você está ouvindo o que eu estou falando aqui. Você pode até pausar esse vídeo, você não precisa assistir ele todo de uma vez. Você pausa e pensa sobre, por exemplo, essa questão dos degraus que eu falei. Você vai começar a refletir sobre essa questão. Você vai tentar lembrar, por exemplo, o que você fez ontem, o que você tem feito ultimamente para estudar, se você tem se esforçado para memorizar muito bem aquilo que você estudou, por exemplo, lá no início do ano. Aquilo que você estudou pode ser até no início dessa semana. Você tentou seguir esse passo de tentar relembrar aquilo que você estudou após uma aula e depois tentou avançar para os próximos tópicos apenas depois disso? Ou você só está sendo o aluno que está pegando as informações, assistindo um monte de aula, não está anotando, não está refletindo sobre nada, não está fazendo questões? Então veja que é uma diferença muito grande entre você ser um aluno que tem a postura passiva de ensino, que só fica ali recebendo aquele tanto de informação, não processa nada, não tenta entender a fundo, não tenta relembrar para você realmente memorizar aquilo que você aprendeu. E quando você exerce um esforço para o seu cérebro entender, olha, se ele está se esforçando, se ela está se esforçando para relembrar essa informação, significa que essa informação é importante. Então eu vou tentar guardar essa informação, ela vai ter uma importância maior aqui. Aí você vai refletir também no que eu falei sobre você ter uma complementariedade entre entender e memorizar. Você vai tentar pensar durante os seus estudos o que você faz para tentar conciliar essas duas coisas. Então veja que isso aí você vai conseguir se aprofundar muito mais quando você tem essa reflexão em relação àquilo que você acabou de ouvir, aquilo que você acabou de receber de forma passiva. Outra coisa prática que você pode fazer é fazer anotações com base nessas reflexões. Então você vai tentar, às vezes, anotar com suas próprias palavras para você conseguir externar aquilo que está dentro da sua mente. Então você vai tentar trazer de uma forma que você mesmo esteja explicando. E não só de forma escrita, você também pode fazer essa explicação como se estivesse dando a aula. Então você vai tentar explicar para si mesmo com as suas próprias palavras, tentando deixar de uma maneira muito prática e simples, que aí você vai processando todas essas informações na sua mente e obrigatoriamente você vai ter que consolidar ainda mais essa memória na sua cabeça. Dentro da metodologia de estudar para o Enem, você fazer questões também após ver a teoria é muito bom, porque quando você se esbarra com a questão, você obrigatoriamente tem que organizar aqueles assuntos dentro da sua cabeça, você tem que fazer relações, tem que linkar uma informação com outra, tem que pegar uma fórmula e você também, ao repetir aquela fórmula, vai ficar memorizando, você vai ter que decorar aquela fórmula. Então isso tudo é um conjunto de processos de estudo ativo que vai te ajudar bastante a memorizar o conteúdo. Outro ponto muito importante na memorização é você fazer revisões constantes, porque quanto mais você revisa, mais o seu cérebro entende que aquele conteúdo é importante. Então não basta você fazer essa reflexão hoje, não basta você parar para prestar atenção nos assuntos hoje, se você ficar aí um mês, uma semana, depois um mês, depois 2 meses, chegar lá na prova do Enem e achar que você vai lembrar, porque você não vai lembrar, seu cérebro não teve esse contato novamente com os assuntos, ele vai entender que não é importante e você vai esquecer. Então por isso, além de ter uma postura ativa, você precisa fazer as revisões constantes dos seus assuntos. Então o que você pode fazer para ter essas revisões constantes e ativas ao mesmo tempo? Você pode fazer revisões periódicas por meio de questões, então aí vai entrar os assuntos em si, né, fazer as listas dos assuntos várias vezes, não somente depois de ver a teoria, então você tem que repetir essas listas. Também fazer simulados, que você vai ter ali uma mistura de assuntos e vai ajudar bastante a relembrar ali o que é mais importante. Você pode utilizar também os flashcards, que é pergunta e resposta. Você olha a pergunta, tenta lembrar a resposta, depois vira e vê. E ali você vai perceber se você acertou ou errou. E quanto mais você acerta, mais você pode espaçar, pode ver menos vezes. E quanto mais você erra, você tem que ver mais vezes, porque é naquilo ali que você está tendo maior dificuldade. Outra coisa bem interessante que você pode fazer é começar a anotar tudo aquilo que você estudou para você tirar da sua memória e trazer para o papel. Só que agora, ao invés de ser ali logo depois da teoria, você vai fazer espaçado, sem ter nenhuma assim memória fresca, por exemplo, de acabar de ter visto uma aula. Você vai tentar relembrar aquilo que você estudou. Ou seja, o que você tem que fazer durante toda a sua preparação? É ativar diversos gatilhos de memorização, seja por flashcards, seja por questões, seja por você refletindo sobre o assunto, tentando fazer pesquisas. Até o ato de pesquisar também ajuda bastante. Quando você principalmente comete um erro ali nas questões, você vai pesquisar aquele assunto por conta própria, e isso também ajuda demais nessa memorização. Você vai criando cada vez mais autonomia, vai consolidando essa memorização e vai ficando cada vez melhor nas matérias. Quero aproveitar para fazer a você um convite muito especial, para você vir para a comunidade Gabarita Veste, a comunidade que eu criei todos os meios necessários para você organizar
a sua rotina de estudos e assim memorizar com muito mais eficiência. Na comunidade eu tenho aulas que ensinam todas as melhores técnicas de memorização para você memorizar tudo aquilo que você estudou, como você vai fazer revisões. Tem também a nossa plataforma de organização para você organizar 100% da sua rotina e assim conseguir ser aprovado muito mais rapidamente. Você vai conseguir fazer as revisões periódicas. Lembra que eu falei que quanto mais você revisa, mais você memoriza? Na Gabarita Vest você vai conseguir agendar todas as revisões para você conseguir ter uma memorização muito mais forte. Vá agora no link que eu vou deixar aqui na descrição, conheça a Gabarita Vest, venha fazer parte, porque quanto antes você entrar na Gabarita Vest, mais cedo a sua aprovação vai vir, você vai conseguir estudar muito melhor, vai conseguir memorizar tudo que você estudar. Sem falar que você vai ter o meu acompanhamento para você conseguir ter muito mais eficiência e segurança também naquilo que você está fazendo, porque você vai utilizar um método que realmente funcionou para um triplo aprovado em medicina em universidades federais. Agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para você receber todas as novidades que estão vindo por aí. Comente o que você achou desse vídeo e também comente ideias para eu trazer novos vídeos para você. Lembre-se de compartilhar com seus amigos que vão fazer o Enem. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.